também trazer minha saudação aqui para a conferência. Eu queria destacar alguns pontos aqui sobre a questão da luta pela terra e da reforma agrária, né? Acho que não é de ninguém ficar, não é de novidade, né, falar que o governo Bolsonaro, não só o governo Bolsonaro, mas depois do golpe se intensificou aí a ofensiva do latifúndio aí contra os trabalhadores do campo. Eu acho que isso é bem comum. Dá para ver na realidade o que está acontecendo. Um outro ponto que eu queria colocar é que, a partir com a ascensão aí do Bolsonaro, né, de maneira fraudulenta, a esquerda tomou uma posição de não fazer nada, de ver o que está acontecendo, o que vai acontecer com o governo Bolsonaro, o que ele vai fazer, né, e tomar medidas que nunca trouxe nenhum bem, né, nenhuma vitória para os trabalhadores, né, em geral, e para o campo menos ainda, que foi ir atrás de parlamentar, tomar medidas de tuitaço, esse tipo de coisa que tem a sua importância, mas nunca trouxe nenhuma vitória para os trabalhadores do campo. Então essa posição de recuar, né, diante da ofensiva da extrema-direita, do latifúndio no campo, permitiu aí o avanço muito grande, né, não só de maneira violenta, né, o pistoleiro, a polícia militar indo lá e fazer as atrocidades nos assentamentos, nos acampamentos, mas também na destruição total do pouco, não sei nem se a gente pode citar aqui de reforma agrária, mas o pouco que foi de terra distribuído aí para os trabalhadores. Existe um processo aí de privatização dos assentamentos, né, como a gente está acompanhando, né, de transformar os assentamentos novamente em latifúndios, né, as áreas indígenas, né, pela primeira vez aí está se concedendo diminuir o tamanho, rediscutir o tamanho das terras indígenas, né, então é uma política da extrema-direita, né, que está aí está crescendo na medida que a esquerda recua. Isso se agravou muito na pandemia, né, a esquerda que já estava recuada na pandemia, correu mesmo de fazer qualquer tipo de luta real, né? Inventaram aí o termo resistência, mas que era desculpa para não fazer absolutamente nada. Então a gente vê que tem esse avanço. Uma coisa que avançou muito além da violência e aumentou durante a pandemia são os despejos. A gente vê que durante a pandemia e nesses últimos 2 meses a questão dos despejos aí aumentou de uma maneira que preocupa a própria burguesia, né? Tem uma discussão até de paralisar os despejos no período da pandemia, e o que a gente está vendo é que a esquerda recuou ainda mais. Criou-se aí um movimento que chama Despejo Zero, né? Mas é um movimento puramente para aprovar leis, tudo, e não organizar a luta dos trabalhadores. E eu queria citar um exemplo aqui, só o que aconteceu essa semana, que foi do Quilombo, do acampamento, né, chama Quilombo Campo Grande, no município de Campo do Meio, em Minas Gerais. Durante aí, houve a tentativa de fazer, uma primeira tentativa de fazer o despejo, e os trabalhadores foram contra a política de não fazer nada ou correr atrás de deputados, né, e fazer uma luta parlamentar, tuitaço, todas essas coisas que aconteceram. Os trabalhadores organizaram, né, a resistir, a luta contra os despejos, né? Então foram lá, fecharam rodovias, fecharam a entrada do assentamento. Na hora que a polícia avançou com o choque, os trabalhadores foram lá e impediram, se colocaram, não tiraram seus bens de dentro do acampamento para mostrar que não vão sair, né? Então eu acho que isso foi uma vitória muito, assim, num primeiro momento foi uma vitória que fez até o governador recuar. O governador mentiu, falou que ia cancelar o despejo, e acabou que ele não fez isso, né? Mas aí a esquerda saiu comemorando, né, que foi os parlamentares, Comissão de Direitos Humanos, mas o que foi feito aí não foi nada disso, né? O que garantiu aí que os trabalhadores resistissem aí por mais de 60 horas, né, o despejo, teve helicóptero fazendo rasante em cima dos trabalhadores, veio o choque, o Caveirão de Minas Gerais, foi tudo teve que deslocar policiais de todo o estado para fazer isso. O que impediu foi a luta dos trabalhadores. E eu queria fazer aqui reforçar a política dos comitês de autodefesa, né? Que esse é importante, esse é o tipo de coisa que a gente tem que, principalmente nas eleições, propagandear, fazer uma boa propaganda dessa política.
que o que vai impedir os despejos, o que vai impedir a violência dos latifundiários é os trabalhadores se organizando contra, né, o latifúndio, se organizando aí da maneira que for necessária, dando uma resposta à violência, dando uma resposta à tentativa de ser jogado na rua, né, a política do fique em casa, mas que casa que os trabalhadores vão ficar. Então, assim, a importância da gente vir aqui fazer a propaganda, né, colocar nas questões eleitorais, nos debates, nos espaços que a gente tiver a oportunidade de estar fazendo essa discussão, as discussões dos comitês de autodefesa, que são importantíssimos e é a única arma dos trabalhadores para se defender, porque o judiciário, a polícia militar, os governos, estão tudo nas mãos aí da burguesia e estão todos atuam nesse momento, né, mais do que nunca. A gente sempre soube que o judiciário é um serviçal da burguesia, que a polícia militar é o pistoleiro oficial da burguesia, né, mas nesse momento que o governo Bolsonaro estimula, né, esse tipo de que a burguesia, que os latifundiários façam o que quiserem no campo, da maneira que achar necessário, só os comitês vão garantir que os trabalhadores aí consigam se defender, né, que os trabalhadores impeçam algum tipo de despejo, como a gente está vendo aí, de uma maneira quase que industrial aí de despejos no campo. Tem uma política muito grande, uma ofensiva muito grande, e nas eleições se agravaram porque, além da burguesia estar cobrando a conta dos políticos, né, pedindo aí que os despejos paguei sua campanha, não sei o quê, agora quero que você realize os despejos. A esquerda também está recuando mais ainda nas eleições para fazer demagogia. Em vez de denunciar, em vez de ir lá e organizar os trabalhadores, de dar as condições para os trabalhadores se defenderem, levar seus militantes, as suas organizações, para estar lá na frente do despejo, para estar lá enfrentando o latifúndio, a esquerda está recuada aí, discutindo o asfalto da cidade, discutindo coisas que a demagogia que a gente sabe que eles não vão fazer, né, mas coisas assim com uma importância extremamente secundária nesse momento. Tudo bem?